Então eu marquei aqui, né, com o marcador amarelo, algumas partes mais importantes desses tópicos. O que é a liberdade? É o conjunto de todas as liberdades. Liberdade de consciência, de ensino, de associação, de imprensa, de locomoção, de trabalho, de iniciativa, entre outras palavras, o franco exercício por todos de todas as faculdades inofensivas. Em outras ainda, a destruição de todos os despotismos, mesmo o despotismo legal, e a redução da lei à sua única atribuição racional, que é a de regular o direito individual à legítima defesa ou de repressão da injustiça. Essa tendência da espécie humana, é preciso admitir, é muito contrariada, particularmente no nosso país, pela disposição nefasta, fruto da educação clássica, comum a todos os teóricos, de colocar a si próprios fora da humanidade, com o objetivo de arranjá-la, organizá-la, instituí-la a seu bel prazer. Olha, eu não estou aqui para convencer você de nada, nem essa é a minha verdade, mas eu estou passando aqui contextos históricos e uma ideologia que tem método, tá? Então, mais um trecho aqui e alguns pensamentos, tá, dessa galera aí que tinha esse propósito e deixou esse legado nefasto que até hoje aflige a nossa sociedade. Olha só que pensamento. O legislador comanda o futuro. Cabe a ele desejar o bem. Cabe a ele fazer dos homens o que ele deseja que sejam. A função do governo é dirigir as forças físicas e morais da nação para os fins que a instituíram. É preciso recriar o povo ao qual se quer devolver a liberdade. É preciso destruir antigos preconceitos, mudar hábitos arraigados, corrigir imperfeições depravadas, restringir as necessidades supérfluas. Aí agora eu me lembrei de uma frase aí de um candidato que falou assim, né? Para que duas televisões em casa? Uma é o suficiente. Extirpar vícios inveterados. Passando mais à frente, considerando o ponto a que chegou a degradação da espécie humana, estou convencido de que é necessário realizar uma completa regeneração e, se posso me expressar assim, criar um novo povo. É sempre um pensamento de que eu sei o que é bom para você. Eu sei qual é a sua liberdade. Eu sei o que você pode e deve pensar. Os socialistas querem a ditadura. Como se vê, os homens não passam de matéria vil. Não lhes cabe desejar o bem. São incapazes disso. Somente o legislador pode fazê-lo. Aqui mais um trecho em que nós somos subjugados a uma segunda classe. Não temos inteligência suficiente. E vocês lembram de alguns anos atrás, não sei exatamente o ano, houve um plebiscito para que o povo decidisse se queria se armar, queria o porte e a posse de arma. Foi feito esse plebiscito no governo Lula e o povo escolheu, em sua maioria, que sim, queria se armar. O plebiscito não foi cumprido. Olha só, você diz o que você quer, mas você não tem a capacidade de discernir sobre o que é bom ou ruim.
apesar de você ter escolhido. Não é capaz. Mais um trecho aqui, ó. O legislador começa por indicar a finalidade para a qual se institui a nação. A seguir, o governo deve apenas dirigir a ela as forças físicas e morais da nação. O povo deve ter apenas preconceitos, hábitos, afeições e necessidades que o legislador autoriza. Recorrei a um tribunal extraordinário, com poderes consideráveis, por um curto espaço de tempo. A imaginação dos cidadãos precisa ser sacudida. Vamos lá pensar hoje, no ano que estamos vivendo, em 2022. Olha só, recorrei a um tribunal extraordinário. Qualquer semelhança não é pura coincidência. Por um considerável espaço curto de tempo, né? Vocês podem perceber que existe uma ofensiva massiva durante esse espaço de tempo. Aliás, desde o ano passado. A imaginação dos cidadãos precisa ser sacudida. Não é verdade, mas a imaginação. Então brincam com nossa imaginação. São adjetivos que são jogados a determinadas pessoas, grupos, para mexer com sua imaginação, não necessariamente uma verdade. O princípio do governo republicano é a virtude, e o meio pelo qual ele se estabelece, o terror. Em nosso país, desejamos substituir o egoísmo pela moralidade, a honra pela honestidade, os costumes pelos princípios, a etiqueta pelos deveres, a tirania da moda pelo império da razão, o desprezo pelos erros pelo desprezo pela pobreza, a insolência pelo orgulho, a vaidade pela grandeza da alma, o amor ao dinheiro pelo amor à glória, as boas companhias pelas boas pessoas, a intriga pelo mérito, a astúcia pelo gênio, o brilho pela verdade, o tédio do prazer pelo charme da felicidade, a pequenez dos grandes pela grandeza dos homens, um povo amável, frívolo e miserável por um povo generoso, forte e feliz. Em suma, desejamos substituir todos os vícios e absurdos de uma monarquia por todas as virtudes e milagres de uma república. Até ele considera que isso são milagres. Em um círculo vicioso do socialismo, não escaparemos jamais desse círculo. A humanidade passiva e um grande homem que a move por intervenção da lei. Uma vez nessa ladeira, poderia a sociedade gozar de alguma liberdade? Sem dúvida. E o que é a liberdade? De uma vez por todas, a liberdade não consiste somente em um direito concedido, mas no poder dado ao homem para exercer e desenvolver suas faculdades sob o império da justiça e a salvaguarda da lei. E não se veja aí uma distinção vã. Seu sentido é profundo e suas consequências imensas, pois, uma vez admitido ser necessário ao homem para ser verdadeiramente livre, o poder de exercer e desenvolver suas faculdades, resulta daí que a sociedade deve a cada um de seus membros uma educação adequada, sem a qual o espírito humano não pode se desenvolver, e os instrumentos de trabalho, sem os quais a atividade humana não pode acontecer. Ora, por intervenção de quem a sociedade dará a cada um de seus membros a educação conveniente e os instrumentos de trabalho necessários, senão por intermédio do Estado. Assim, a liberdade é o poder.
Em que consiste esse poder? Em possuir instrução e instrumentos de trabalho. Quem dará a educação e os instrumentos de trabalho? A sociedade que tem o dever de fazê-los. Por intervenção de quem a sociedade dará instrumentos de trabalho a quem não os possui? Do Estado. E de quem o Estado os tomará? Olha só essa frase. E de quem o Estado os tomará? Porque o Estado não produz nada. A gente que produz. Então ele expolia, ele tira da gente para distribuir. E aí cabe ao leitor responder a pergunta e descobrir aonde tudo isso vai chegar.